quando se refere especificamente ao convênio que foi firmado entre a Universidade de Santa Maria, o Ministério Público e o sistema FASE, que aqui em Santa Maria tem duas unidades do sistema FASE, que é o CASE, onde são cumpridas as internações, as medidas de internação, e o CASM, onde são cumpridas as medidas de semi-liberdade, é um marco muito significativo na história do, do convênio e da caminhada da socioeducação no Estado do Rio Grande do Sul. Veja, qual é a ideia do convênio? É importante contextualizar um pouco mais para que os senhores possam compreender a importância desse convênio. Observe, como disse antes, para os adolescentes que são autores de atos infracionais, são aplicadas medidas socioeducativas. Tá? Essas medidas socioeducativas, elas são, o que são na prática a medida socioeducativa? Ela é a consequência, ela é a retribuição, ela é a sanção que vai ser aplicada em relação ao adolescente que infringiu a legislação penal. O nome aqui, então, essa conduta se chama de ato infracional, mas essas medidas socioeducativas, elas são de duas naturezas. Elas podem ser medidas de meio fechado, que se subdividem em internação, com ou sem atividades externas, e medidas de semi-liberdade. E nós temos as medidas de meio aberto, que se subdividem em advertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Todas elas certamente são do conhecimento dos senhores, mas nós temos algumas peculiaridades a partir dessas medidas e que é preciso entender bem. Vejam, qual é a ideia da medida socioeducativa? Para que se aplica a medida socioeducativa? A medida socioeducativa, ela tem um conteúdo misto. Ela tem um conteúdo retributivo, que é o conteúdo sancionatório, ou sancionatório, melhor dizendo, e ela tem um conteúdo pedagógico. Tá? E, segundo a doutrina e segundo a jurisprudência, o conteúdo que prepondera na medida socioeducativa é o conteúdo pedagógico. O que significa isso? Significa, na prática, em que aquele adolescente que praticou um ato infracional, nós precisaremos, na medida em que aplicamos a ele uma medida socioeducativa, nós precisaremos ter uma estrutura e condições de trabalho para que o cumprimento daquela medida seja efetivamente pedagógico. Ou seja, para que ele possa refletir, para que ele possa se reorganizar a partir do cumprimento daquela medida e não mais venha a praticar atos infracionais. Tá? Observem, é muito mais difícil trabalhar o conteúdo pedagógico da medida do que o conteúdo sancionatório. Vou dar um exemplo para os senhores. O adolescente, menino ou menina, que recebeu uma medida de prestação de serviço à comunidade, vai ser destinado a uma escola para onde ele vai prestar o serviço à comunidade, e vai lá, vai cumprir a sua carga horária, uma carga horária específica, de 1 até 6 meses, como regra de 4 a 8 horas por semana, e ele pode simplesmente fazer isso. Ir lá, cumprir a sua medida, ir para casa, e era isso. Chegou no final do tempo em que foi aplicado, então, se entenderia que a medida está extinta. Pergunto aos senhores, se for simplesmente isso, se for simplesmente cumprir, prestar o serviço à comunidade, seria suficiente no aspecto pedagógico? Bastaria o fato de cumprir a medida, bastaria para que o adolescente refletisse, se reorganizasse na sua vida, entendesse aquele ato que ele praticou e, a partir dali, se reorganizasse e não mais voltasse a praticar atos infracionais? Evidentemente que não. Até porque, normalmente, por trás de um ato infracional, nós temos uma história. Muitas vezes nós temos um déficit na área da educação. Muitas vezes nós temos um déficit na área da saúde. Muitas vezes nós temos um déficit na área da educação, na área da habitação, na área do serviço social. Muitas situações que nós precisamos costurar com esse adolescente no momento, e sua família, evidentemente, no momento em que se projetar o cumprimento dessa medida.
E no momento em que nós conseguimos realizar essa costura e organizar o cumprimento dessa medida e que todos esses aspectos possam ser contemplados, com certeza absoluta, este adolescente que cumprir não só a prestação de serviço à comunidade, mas todos os encaminhamentos que forem feitos a partir desta construção, e essa construção ela ocorre num instrumento chamado PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, este adolescente certamente vai ter um ganho significativo a partir do momento em que conseguir cumprir aquela medida. Então, esse é o aspecto pedagógico, e é esse o aspecto que nós temos uma enorme dificuldade em alcançar, né? Seja por deficiências da política pública, seja por falta de compreensão, enfim, por uma série de fatores que nos trazem essa dificuldade.